Bom, então oficialmente boa noite a todos, tá? A gente estava aqui dando um tempinho no cafezinho antes de começar. Ah, o objetivo da aula de hoje é a gente tirar um pouco de dúvidas com relação aos exercícios, ver os nossos próximos momentos e verificar se vocês têm alguma questão, né? As perguntas que o senhor colocou no Word referente ao trabalho, a 5, quanto estoque sobrou no final da semana 28? Eu coloco essa resposta referente a cada cenário. Eu boto 3 respostas diferentes Isso, ali. ó, tipo no cenário um sobrou tanto, no cenário 2 sobrou tanto, no cenário 3 sobrou tanto, isso aí, isso aí. Tá, mais uma pergunta. Pois não? Para analisar ali, por exemplo, eu tenho que fazer pedido na semana 25 para chegar na semana 29. Eu coloco em conta que teria a semana 29? Sim, a empresa não vai fechar depois de 28 semanas, eu acho. Não, Então, eu, eu, esse eu recomendo eu recomendo deixar é que eu, algum estoque de tal forma que a empresa não pare na semana não, eu faço 29 porque ou 30. eu falo porque eu faço uma cadeira de laboratório de gestão, Sim, que é um jogo, né? sim, sim, sim. E acaba lá, entendeu? Então, se a gente pensa que vai acabar lá, a gente tem que vender todo o maquinário, tudo Ah, mais, enfim. tá, entendi. Não, a empresa não vai terminar na semana 28. A empresa continua Tá. depois que existir. Não, não precisa vender nada e tal, não precisa vender maquinário, não precisa vender nada. Não, Tu é programou. uma dúvida. É legal porque foi bom ter falado isso, porque assim, cada disciplina tem regras diferentes, né? E até se isso é uma dúvida que pode surgir, até um conflito com a disciplina lá de jogos, a gente pode. É bom eu deixar claro que o jogo não termina, né? Não termina, a empresa não termina na semana 28. Eu perguntei porque senão não ia fazer pedido, por exemplo, na semana 25, É, eu porque faria. não ia chegar na 29. Eu deixaria a empresa abastecida para não, Pois é, não, para não exatamente. parar. Foi esse o meu raciocínio, porque senão depois eu tiraria ali e enviaria. Uhum. Eu entendi. Não, e muito boa tua pergunta, viu? Eu acho que é bem pertinente, porque a gente, enfim, a empresa não para. Nesse caso específico, a empresa não para depois disso. Tem situações em que a gente programa a produção para ela parar em algum ponto, né? Óbvio. Uhum. Uh, né? Essa. Mas, Exatamente, foi a mas minha não é o dúvida, porque senão comum. eu ia gastar com aquele frete, né? Sem Sim, sim, necessidade. sim. Gasta com frete, deixa coisa estocada e tal, para uma empresa que não vai acontecer mais. Não é o comum, né? Por exemplo, se a gente fosse dizer assim, não, olha, é o seguinte, essa empresa ela vai produzir esse item, vamos dizer assim, é uma empresa de calçados que vai produzir uma coleção por um certo tempo, aí tu não vai comprar, né? Tipo, Sim. ela vai Vai ter produzir até um período para fazer. isso, tá? Até foi interessante tu comentar isso, assim, porque a minha expectativa ou a minha premissa quando eu pensei no jogo, né, é que a empresa continua depois. Então, assim, é uma empresa que faz alguma coisa que seja permanente, assim, um produto não é de moda nem nada. Referente a esse trabalho, assim, eu já fiz os 3 cenários dos quais eu realizei diferente. Na realidade, eu fiz uns 6, 7, né? Tá Pra bem? ver qual é que Tá bem? é o que eu mais achei em conta. Eu não sei se tem o que mais dá em conta, ou depende de Não, mas quanto. assim, para mim Tá? interessa mais. Deixa eu se tu me permite, deixa eu te interromper um pouquinho para te dizer o Claro. seguinte, ó, mais importante para mim do que certo ou errado, ou dizer assim, tu conseguiu atingir o menor preço, o menor custo possível, é é, de entendimento que tu tem com relação a essa coisa. Se tu me disser assim, ó Yuri, eu aprendi tal coisa nesse trabalho, eu fiz isso aqui e tal, para mim isso é mais importante, Bruno, do que tu me disse, Achar o menor do preço. que achar o menor preço. Sem dúvida. É, eu faço isso, eu faço essa pergunta porque meu primeiro pensamento, tá, vou comprar tudo na semana 1. Caraca, deu 12 mil de armazenagem, o processo mais caro de todos, É, né? Então a gente vai parando para analisar, né? Parece que essa o mais simples é o mais caro, essa né? aqui foi a ideia do exercício, assim, foi mais para testar isso, vocês poderem testar isso sem quebrar uma empresa, né? Se o Leonardo faz isso lá na empresa onde ele trabalha, ele pode ir para rua, né? Aqui vocês não vão, quer dizer, vocês podem fazer os diversos cenários, testar as diferentes opções e pensar um
pouquinho, o que acontece se eu fizer isso, o que acontece se eu fizer aquilo, tá? É mais seguro fazer isso no Excel do que fazer isso no dia a Sim. dia da empresa, tá? Então, só para... Não, então beleza, porque eu tava procurando os que davam o menor preço, na realidade. Mas Uhum. então, para mim, o que eu acho que Virou. me agrega mais é fazer o cenário que eu coloco tudo na semana um e explicar o porquê não fazer isso, né? Talvez, não sei. Não, se tu fosse... uma das perguntas é a seguinte, deixa eu voltar aqui no... É a 2, né, que eu acho que você está se referindo. É aqui, instruções para o Qual trabalho de seria a simulação de... consequência de comprar todo o material de software É, isso aí, na tá? primeira Mas semana? assim, ó... ok. Bom, que estratégia você utilizou para programar as compras? Eu estou perguntando assim, tu pode... Essa pergunta aqui, ela Nos pode ser 3 respondida... cenários. Essa aqui tu pode me responder de duas maneiras. Tu pode dizer assim, olha, eu optei por 3 cenários, um assim, outro assado. Ou tu pode dizer assim, olha, dos 3 cenários que eu escolhi, dos 3 cenários que eu utilizei, assim, assado, eu acho que o melhor é tal por causa disso, tá? Pode responder dessas duas maneiras, tá? É isso, tá? Mas eu acho que é isso aí, tu tá no caminho certo. Acho que é isso daí mesmo, tá bem? Mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais, além do Bruno? Não sei se, Bruno, desculpa se eu te respondi todas as tuas dúvidas. Te ajudo de mais algum... Responder. Tá, Respondeu sim, não. beleza. Esclareceu. Mais alguém tem alguma dúvida com relação ao simulador de compras? O trabalho que tem que entregar hoje até a meia-noite, 11h59? Estou acompanhando aqui pelo chat, estou acompanhando pelo... Tá tranquilo? Bom, deixa eu então comentar com vocês o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, a gente está aqui então, né? Estamos... deixa eu pegar aqui. Já fechamos a semana 1, fechamos a semana 2, fechamos a semana 3. Estamos na semana 5 agora, né? Essa aqui, isso aí. Tá? E aí vocês têm então essa entrega para fazer aqui, tá? No Moodle, valendo 10% que vai até hoje, tá? Na aula que vem a gente vai trabalhar com uma atividade de natureza mais prática, a gente vai, não requer preparação prévia, a gente vai distribuir a atividade na hora, tá? E discutir também os exercícios até agora, vamos dizer assim, tá? Então esse aqui eu ainda não corrigi, mas devo não nego, pago quando puder, tá? Assim que a gente fizer a correção a gente vai. Aliás, desculpe, já está corrigido. Tá corrigido, desculpa. Vocês já viram os resultados, todo mundo já acompanhou. Então, semana que vem então, a gente entra com essa atividade mais prática. Vai ser mais ou menos, preparem para fazer uma atividade parecida com o que a gente fez naquela aula em que a gente discutiu os sistemas produtivos, né? Uma atividade mais dinâmica, uma coisa um pouco mais, sabe, de discussão, enfim, que a gente fez aqui, que a gente discutiu, usou o quadro, enfim, fez uma coisa mais ou menos por aí, tá? Então vai ser isso na próxima aula. Então não vai ter exercício para fazer, vocês vão poder descansar agora no feriado de Páscoa, tá? Na aula 13, então, vai ter um outro exercício para entregar, tá? Eu vou fazer esse exercício, vou liberar ele na aula 13. Aliás, vou liberar ele na semana que vem para entregar na aula 13, tá? E aí a gente vai ter aqui eu estava pensando o seguinte, ó. Nesse dia 20, eu estava pensando em fazer uma outra atividade, um outro caso, uma outra discussão, enfim, mas é a semana que antecede a prova. Vocês topariam a gente fazer nessa semana aqui, por exemplo, tipo uma revisão para a prova, alguma coisa assim? Vocês acham que seria útil, assim, ou vocês preferem que eu faça uma atividade um pouco mais prática, uma discussão? Eu acho bacana uma revisão. É? Acho bacana. Mais alguém topa aí para não ficar só... Também estou de acordo. Tá. Eu também, professor. Eu acho que sim, seria bom. Tá, então combinamos isso. Então, só 3 se manifestaram, os outros estão quietinhos. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Fechado, então, vendido para os amigos que querem fazer uma revisão antes da prova. Então, a gente vai fazer isso. Então, na semana 8, em vez de fazer uma atividade prática, a gente vai fazer uma atividade prática semana que vem, a gente vai trabalhar com essa atividade. E na outra, a gente trabalha, então, com uma revisão para a prova, tá? Então, ficamos assim, tá? E aí, no dia 27, então, vai ser o dia da entrega da resenha crítica e da prova do grau A. Bom,
Com relação à resenha crítica, deixa eu ver o seguinte. Quem é que já começou a ler o livro? Levanta a mão aí no... Eu vou fazer assim, eu não vou usar o chat aqui porque eu não consigo olhar o chat e as mãos levantadas, mas assim, vai lá lá em cima e dá um levantar a mão. Quem é que já começou a ler? Bruno, os Nelo já começou. Os dois, Bruno Borghese. Uhum. Quem mais? Tá, 2 começaram. Tá, pode baixar a mão aí, já fiz a contagem. Levanta a mão pra mim quem já terminou de ler o livro, quem já encerrou a leitura do seu livro. Otávio. Mais alguém já encerrou a leitura do seu livro para fazer a resenha? Então, devo supor que os outros nem começaram ainda. Levanta a mão quem nem começou ainda. Rodrigo Schaurich, Carlos, Boa pronúncia. Obrigado. Muito tempo dando aula em região alemã, a gente acaba pegando alguma coisa. Eu fiz um ano e meio de alemão. Rodrigo, tu não vai acreditar, eu não aprendi bulhufas. Eu sou muito burro. Pai, eu sou muito burro, cara. Eu não consegui aprender. Eu fiquei um ano e meio, mas eu estava no meio do mestrado, né? Olha a ideia do cara, né? Fazendo mestrado e fazendo alemão junto, né? Uma coisa bailou. Eu consegui terminar o mestrado, mas o alemão eu não aprendi um ovo. Bom, então, vamos lá. Bom, minha sugestão é o seguinte, ó, gente. O dia 27/4 é o dia da entrega da resenha crítica. Então, aqueles que puderem fazer um bom gerenciamento do seu tempo e fazer a sua resenha crítica, o faça, porque depois aperta, né? Quem não está acostumado a ler, a sintetizar, eu vou dizer assim, ó, o que eu tenho perguntado nos últimos anos, assim, em diferentes disciplinas eu peço diferentes livros, mas eu peço livros mais próximos daquela disciplina, né? Então, assim, aqui eu pedi livros específicos de logística, mas em outras disciplinas eu peço outros livros, e o que eu vejo com os alunos é o seguinte: qual é que é o principal problema que eles têm nessa resenha? É sintetizar as ideias. Parece bobagem, mas eu peço exatamente 2 páginas em espaço simples, tamanho fonte 12, de síntese das principais ideias. E a maior parte das pessoas tem dificuldade de se conter nessas 2 páginas. Tem gente que passa do espaço, tem gente que não consegue encher o espaço. Então, assim, vão lendo e vão pensando, porque não é muito fácil. Parece fácil fazer. Não, eu vou fazer e vou sentar e escrever 2 páginas de texto a partir de ideias de outros, não é moleza. Então já se preparem, porque isso é uma habilidade importante que vocês vão desenvolver para tudo. Se vocês precisarem um dia, enfim, sintetizar alguma coisa mais longa, um relatório, é muito comum, por exemplo, em relatórios que a gente lê de diversos organismos internacionais, terem um sumário executivo, né? Então, às vezes, um relatório de 100 e tantas páginas é resumido lá em 10, 5. Então, assim, e também, quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de vocês, a habilidade de ler, por exemplo, diferentes documentos, diferentes fontes de referência e sintetizar aquilo num documento único é importante. Então, se organizem já e comecem a fazer, porque quem nunca fez vai ter mais dificuldade, né, João? Tu que passou pelo teu TC, tu pode falar para eles já, né, que já está agora na segunda fase tá fazendo mestrado. Conta aí como é que foi a tua experiência de ter que pegar diversos documentos diferentes e sintetizar eles para fazer o TC aí. Eu dei uma leve sofrida, ainda mais porque o meu curso é muito exatas, é tudo... É isso, deu, acabou, e na hora de ter que resumir o que era importante ali, eu tive uma dificuldade no começo. O curso de administração, ele não é muito diferente, não, durante o curso, porque a gente, na verdade, assim, a gente é muito... A ênfase maior é na tua formação como gestor, é óbvio, né? E essas habilidades como pesquisador, elas não são muito desenvolvidas ao longo do curso, e aí o cara apanha mesmo, viu? Então é bom se programarem, tá? Organizem certinho seu tempo, tirem um tempo para ler o livro, tá? Aproveitem a Páscoa agora, que, né, se escondam no cantinho ali, façam de conta que vocês estão dormindo e leiam o livro, tá? Aqueles que têm o hábito de dormir até o meio-dia no fim de semana e tal, né? Faz de conta que tá dormindo para ninguém incomodar, acorda às 10 e lê o livro até o meio-dia. Eu acho que 2 horas de livro acho que dá para ler, até 2 horas dá para ler esse livro, eu acho.
qualquer um deles, eu acho. O que vocês acham? Eu acho que o senhor forçou um pouquinho, viu? É meio forçado 2 horas. Não, acho que 2 horas. Olha, dependendo do livro, acho que do livro do Sam Walton eu acho que dá pra ler em 2. Eu tô lendo da Amazon. O da Amazon eu acho que é um pouquinho mais, talvez mais. dá umas 2,5, 3 horas, acho, de leitura, assim. Tipo, se tu te sentar e, tipo, um dia de chuva, né? Sabe? E desligar o teu celular o tempo pra não ser atrapalhado.